Olá, seja bem-vindo. Esta é a segunda aula do minicurso Pronúncia e Leitura do Latim Eclesiástico. Nesta segunda aula, quero abordar uma breve história do latim. Para quem está tendo contato pela primeira vez com a língua latina, é importante saber de onde vem o latim e qual a relação que o latim tem com a língua portuguesa. A língua latina ela foi utilizada dentro de um espaço de tempo que vai do século VII a.C. até o século V depois de Cristo. Chama-se latim porque as suas origens estão ligadas a uma região da Itália, a região central da Itália, a região do Lácio. Ali foi fundada a cidade de Roma, que se tornou então a capital do Império Romano. E a partir da influência do Império Romano, que o latim foi difundido por toda a Europa, norte da África, parte do Oriente e até mesmo chegou às Ilhas Britânicas. Então o latim teve influência numa vasta região e recebeu também influência de todas essas regiões. E então o latim teve vários períodos. É importante você saber disso quando for escolher estudar latim. Nós estamos propondo um curso de pronúncia e leitura do latim eclesiástico. Ou seja, é este latim que foi utilizado pela igreja para fins litúrgicos e de documentos. Quando você entra numa universidade e vai estudar a literatura clássica romana, então você está focado no período clássico, que foi de 81 a.C. até 17 depois de Cristo. Foi uma época de grande produção literária e neste período nós temos os escritores mais ilustres, os escritores latinos, que servem de referência para uma literatura que não está restrita apenas à cultura romana, mas influenciou todo o Ocidente. Nós temos Cícero, temos o Júlio César, Salustio, né, historiador, Públio Vigílio, poeta, temos Horácio, temos Ovídio. Então todos esses escritores estão dentro desse período clássico. E é o latim literário desse período clássico que serve de referência para quem vai aprender o latim para fins acadêmicos, de literatura, de filologia. Mas eu recomendo que qualquer modalidade de latim deva começar como referência esse período clássico. Esse é o latim que marcou uma época e tornou-se um padrão de língua latina. Mas todas as épocas, se você estuda esse, você terá a capacidade de compreender todas as outras modalidades de latim. É claro que haverá uma variação em sintaxe, haverá uma variação em vocabulário e até da pronúncia adotada. Então, nesse período antigo do latim, havia duas modalidades da língua latina. Uma que é o sermo urbanus, que é a fala da aristocracia. Por consequência, essa fala da aristocracia tornou-se a língua literária, porque a língua literária geralmente ela parte de uma classe aristocrática, aquela que tem acesso à escolaridade, e o sermo plebeius, que é o latim vulgar, que era falado pela população que era pouco ou nada escolarizada. Então essa variedade era falada por vários grupos, como soldados, né, comerciantes, artesãos, operários, camponeses. O povo em geral fala essa variedade. Então há uma relação entre as duas, que há uma troca de influência entre as duas variedades da língua. As grandes dimensões do Império Romano contribuíram muito para a diversificação da língua, porque são soldados que vão para outras regiões do Império, soldados, pessoas que exerciam trabalhos mais pesados e também intelectuais, pessoas que acompanhavam o exército para fins de anotações, etc. Essa parte mais da burocrática do Império Romano. Mas o latim, depois do século V, então já tem bastante tempo,
ele vai deixando aos poucos de ser falado. A partir da invasão bárbaro-germânica do Império Romano, o latim acabou perdendo prestígio, porque geralmente o prestígio de uma língua, a influência em uma região além da área dos falantes nativos está muito relacionada ao seu poder político e econômico. Então o latim passou a sofrer um processo de dialetação. O encontro entre o latim vulgar e os falares locais da Europa deu origem às línguas românicas, como português, espanhol, italiano, francês, catalão. Então, o português vai surgir desse contato entre língua latina e os falares nativos da região da Península Ibérica. Então, entre o século V e século IX, houve um processo de modificação do latim falado na Europa, e esse processo gerou essa diferenciação de fala de uma região para outra. Isso foi fragmentando, ramificando, dando origem às línguas chamadas neolatinas. Então, o português é uma filha do latim. O latim, depois que deixou de ser falado aquele latim padrão, ele foi conservado por muito tempo ainda para fins de redação de documentos. A igreja continuou utilizando na língua litúrgica. Aliás, o uso na língua litúrgica foi até o século XX, até o período do Concílio Vaticano II. Continua sendo usado, mas não é uma língua exclusiva, a única exclusiva da liturgia. Mas, além do espaço eclesiástico, o latim continuou tendo essa influência toda em documentação, em termos, na área jurídica, na ciência. Muitos tratados de ciência, até o início da Idade Moderna, todos eram escritos em latim. Essa modalidade de latim do século V em diante vai caminhando para uma modalidade de um latim mais moderno, porque ele vai recebendo termos, expressões, nuances que não existiam no latim clássico. Então, quando você vai escolher que latim estudar, depende muito do seu propósito, mas a regra geral é que se começasse com latim clássico e utilizasse a pronúncia restaurada. Em casos específicos, porque é um latim instrumental, porque é o estudo da língua para um fim específico, que é o que nós estamos propondo, o latim eclesiástico, seria para quem quer usar o latim para poder rezar, ler documentos, ler corretamente expressões e pronunciar termos que são utilizados na liturgia, na teologia, na catequese, em qualquer tipo de documento, ou num contexto especificamente da igreja. Então, esta é a proposta do nosso curso, mini curso de pronúncia e leitura do latim eclesiástico. É essa leitura específica e própria para o latim utilizado na modalidade, no contexto específico eclesiástico. E, finalizando, então, este primeiro contato que nós tivemos na aula anterior a gente deu algumas ideias gerais da atualidade do latim, como ele está sendo utilizado, quem fala latim hoje, quem usa o latim hoje, e nós vimos que há um crescimento muito grande de interesse pelo latim, e hoje uma breve história do latim. Então continue com a gente, haverá mais novidades aí, e não se esqueça de ver algumas novidades que nós temos lá no site www.projetoestese.com.br. Muito obrigado por se inscrever no curso de pronúncia e leitura do latim eclesiástico. Isso vai ser de grande utilidade para você. Muito obrigado e até a próxima.